Você sabe o que significa Deus ser justo, né? Lógico. Ele significa que ele deve punir pessoas como mentirosos, blasfemos, adúlteros. Nenhum blasfemo, nenhum ladrão herdará o reino dos céus. A parte que cabe a essas pessoas é o lago de fogo. Maurício, muito obrigado por ter aceitado falar com a gente. Primeiramente, eu gostaria de saber se você, é uma pessoa espiritual. Não? Você não acredita em Deus? Acredito, tenho fé. Eu creio que ele existe, sim, também. Sei que ele é justo. Você sabe que Deus é justo? Lógico. Você sabe o que significa Deus ser justo, né? Lógico. Ele significa que ele deve punir pessoas como mentirosos, blasfemos, adúlteros. Cobrar as coisas erradas. Isso é ser justo. Lógico. Então, se você acredita na justiça de Deus, você concorda que existirá um dia que haverá julgamento de todas as pessoas do mundo? No final da vida de todo mundo, né? No dia final, né? Haverá julgamento. Lógico, eu creio que sim. E como que você vai se sair no julgamento? Eu não sei. Não sabe? Eu já não sei. Vamos tentar fazer um teste aqui de julgamento de Deus, segundo a palavra de Deus? Eu mesmo já não tento, porque eu já aprontei muito. Só vou te mostrar uns mandamentos do 10 mandamentos. Você conhece os 10 mandamentos, né? Vamos tentar olhar para alguns deles para a gente ver como que se sai. É difícil, hein? Mas você vai ver que é tranquilo, pode ser? Beleza. Quantas mentiras você já falou em toda a sua vida? Eu mesmo já não sei. Incontáveis. E como que você chama alguém que mentiu várias vezes? Hã? Como que você chama alguém que mente? Mentiroso? Mentiroso. Então você é um? Não sei. Beleza, vamos continuar. Já usa o nome de Deus em vão? Sabe como que alguém usa o nome de Deus em vão? É como se, ele só usa o nome de Deus não para glorificá-lo, só para uma expressão. Não sei, né? Sei também que tem muitos falsos profetas por aí também, né? Sim, mas você nunca usou o nome de Deus em vão. Beleza. Já roubou alguma coisa em sua vida mesmo que seja pequena? Vamos para a última para nós terminarmos. Jesus disse o seguinte: se você olhar para uma mulher e cobiçá-la no seu coração, você cometeu adultério. Já cometeu adultério na sua vida? A carne do cara é ser humano fraca, né? Então você já cometeu adultério? Já desejei muita, né? Sabe, segundo essas perguntas que eu te fiz, eu tirei dos 10 mandamentos. São 4 perguntas que eu te fiz. A Bíblia diz o seguinte: eu não estou te julgando, mas você mesmo acabou de me dizer que, segundo as perguntas que eu te fiz, você é mentiroso, você é ladrão, blasfemo e adúltero do coração. E a Bíblia diz o seguinte, que... Isso. E diz assim: nenhum mentiroso, nenhum adúltero, nenhum blasfemo, nenhum ladrão herdará o reino dos céus. A parte que cabe a essas pessoas é o lago de fogo. Então, segundo o que você me disse, no dia do julgamento, porque Deus vai te julgar segundo a sua palavra, segundo o que você quebrou, qual será o seu castigo ou a sua sentença segundo os 10 mandamentos? Eu mesmo não sei, né? Vai vir lá de cima do Senhor, né? Ele que decide. Mas segundo a Bíblia, nós acabamos de ver aqui que mentirosos, ladrões, blasfemos são culpados. E segundo o que nós vimos, a sua sentença diante de Deus será condenação, infelizmente. Mas você sabe o que Deus fez para que pecadores injustos não sejam condenados? Posso dizer o que ele fez? Oi? Ele perdoou os pecados de todos, né? Não, primeiro ele veio aqui neste mundo. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. O seu Filho é Jesus Cristo. O que significa a morte de Jesus? A morte de Jesus significa o seguinte: pensa só que eu cometi crime, beleza? Eu cometi um crime. E eu fui pego pela polícia, fui condenado. Aí na condenação, foram estipulado que eu tinha que pagar 50 mil reais de fiança para eu ser solto. Mas só que eu não tenho dinheiro, não tenho como ser solto, então eu fui condenado. Mas só que alguém aparece e paga esse dinheiro em meu lugar. E o juiz terá que me deixar ir, porque isso é justo e é correto, e eu serei inocentado. Então a morte de Jesus é exatamente isso. A Bíblia diz o seguinte, que Jesus morreu pelos injustos, para que pecadores sejam salvos. Então, o que a morte de Jesus significa? Significa o pagamento dos nossos pecados. A ira de Deus, o castigo de Deus caiu sobre o seu próprio Filho, que é perfeito.
para que pecadores fossem salvos, para que eu e você fôssemos salvos. E quando ele estava morrendo, a última palavra que ele disse é o seguinte: está consumado. Significa que ele pagou tudo que nós não podíamos pagar. Ele deu a sua vida para que nós pudéssemos ser salvos. Agora, como nós podemos ser salvos? Temos que fazer duas coisas. A primeira, temos que nos arrepender dos nossos pecados, reconhecer que somos maus, somos pecadores. E a segunda é confiar, crer em Jesus como o único Senhor e Salvador. Ou seja, nós confiarmos somente no sacrifício de Jesus, não nas nossas boas obras, não na nossa, entre aspas, justiça, mas confiar na obra que Jesus fez. O quê? No sacrifício que ele deu, que ele entregou, que é o seu sangue, que é a sua vida. Se nós fizermos isso, a Bíblia diz que Deus nos perdoará. Por quê? Porque ele aceitou o sacrifício do seu filho. Então, a única coisa que você precisa fazer é isso: entregar a sua vida para Cristo, aceitá-lo como o único Senhor e Salvador. Só assim você poderá ser salvo. Acabei de te conhecer agora, mas eu quero te dizer que eu me importo com você. Eu te amo, que me importo com você. Eu não desejaria que você fosse condenado, mas que você fosse salvo. Por isso que eu estou falando isso para você. Entende? Então, precisa fazer isso o mais rápido possível. Quando você pensa em se arrepender dos seus pecados e entregar sua vida para Jesus? Eu não sei, né? Capaz de problema também para resolver. Mas só que esse problema é o maior de todos os problemas que você pode ter. Por quê? Estamos se tratando da sua alma. A Bíblia diz o seguinte: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma? Não adianta nada. Então você precisa focar nesse problema. Entende? Precisa procurar estar correto diante de Deus e ser perdoado, ser salvo. Isso não existe nada mais que importe do que isso, do que salvação da sua alma. Então preocupe-se com isso. E eu me preocupo com a sua salvação, por isso que eu estou te falando isso, dizendo que Jesus é a única salvação. Então você precisa arrepender-se o mais rápido possível para que Deus, através da fé, possa perdoar os seus pecados. Faz sentido o que eu estou falando? Você vai pensar nisso quando você chegar em casa? Peço direto, toda hora. Peço para Deus também me livrar, me guardar desse mundo que eu vivo. Assim, correto. Então, você tem uma Bíblia em casa? Minha avó tem, minha avó é cristã. Olha, aproveite essa Bíblia que você tem em casa, procura ler ela, procura conhecer Jesus, quem é realmente Ele, aquele que deu a sua vida por você, por nós, pecadores. Porque isso é muito importante. É através desse conhecimento que a sua alma será salva. Entende? Então, muito obrigado por ter aceitado falar com a gente. Eu espero que você pense muito nisso, porque não existe nada que mais importe do que a sua salvação. Beleza? Se importaria se eu orar com você rapidinho? Não? Senhor Deus, nós te agradecemos por essa oportunidade que nos concedes. Oh Pai querido, todo o esforço que eu fiz aqui é de tentar mostrar para ele a salvação que há em Cristo Jesus. E eu peço em nome de Jesus que o Senhor salve este jovem, que faça com que ele entenda o Evangelho, o amor, a misericórdia de Cristo Jesus. Porque só Tu pode fazer isso. Nós te pedimos e te rogamos em nome de Jesus. Amém.